Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a questão do emagrecimento, tratamentos para emagrecer, remédios e afins. Nós vamos conversar com o Dr. João Heitor Filho, endocrinologista, e doutora Daniela Tarran, nutróloga. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutor Joel, doutora Daniela, é um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde. Bom, doutor Joel, depois a senhora completa. Qual o papel dos hormônios na regulação do peso corporal? Isso para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Então, Orley, uma pergunta bem abrangente, né? Uhum. A gente sabe que a questão do ganho de peso, de obesidade, tem a ver com vários fatores. A questão genética, né? Ninguém ganha peso à toa. Sim. Tem vários genes já, né, bem definidos na questão da genética para o ganho de peso. A questão do estilo de vida, né? Que tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa leva em relação à alimentação. Alimentação bem desregulada, geralmente, e a questão da atividade física, né? A gente sabe que a massa muscular tem muito a ver com gasto de energia, né? E as pessoas que não fazem exercício físico, geralmente não fazem exercício de força, têm menor ganho de massa muscular e, consequentemente, metabolismo mais lento, basal, né? E para aumentar esse metabolismo, a atividade física é fundamental. Agora, em relação ao hormônio que regula apetite ou não, aí é uma gama enorme de hormônios, nós podemos até entrar em detalhes deles. Tem os hormônios hiporexígenos, os que diminuem a fome, que é a grande maioria deles, e tem os orexígenos, que aumentam o apetite, tanto do ponto de vista de sistema nervoso central, hipotalâmicos, ou os que a gente chama do gastrointestino, né? Gastrointestinais, como grelina. No sistema nervoso central tem neuropeptídeo Y, tem peptídeo agouti, então tem vários hormônios envolvidos nisso daí. E como a maioria deles e o organismo, muito sabe Deus, fez tudo muito bonitinho para reduzir o apetite e para não deixar as pessoas ganharem peso, mesmo assim as pessoas ganham peso. Aí porque entra a questão de resistência, vários hormônios, inclusive resistência à leptina e outros hormônios envolvidos nesse sentido aí. E aí tem a questão também de hormônio na mulher, se vai entrar na menopausa ou não, e que muda a questão de fome. É isso aí, a gente vai tratar com bastante detalhe. Exatamente. Então tem muita coisa para a gente falar nesse sentido aí. Doutora Daniela, como é que as flutuações hormonais podem afetar essa coisa de peso corporal? Então, flutuação, quando a gente vai falar de flutuação, a gente precisa falar de hormônios sexuais, que são os hormônios que flutuam principalmente, né? E aí a gente vai chegar em menopausa, em redução de estradiol, redução de massa muscular, aumento de gordura corporal, principalmente na região abdominal, região visceral, e isso tudo vai acontecer junto com uma queda de massa muscular progressiva, e aí essas oscilações vão fazer com que haja uma redução do que o Joel já falou, que é da massa muscular, e com isso a taxa metabólica desse paciente vai cair, ele vai ter uma facilidade para ganhar peso. Existem outros hormônios também que estão associados, como ele falou, que são alguns hormônios intestinais que são muito importantes na regulação tanto dos picos de glicose, quanto na regulação da saciação, da saciedade, e também são importantes na regulação do peso. Existe aquele paciente com a função tiroidiana alterada, que se tiver muito alterada, que é aquela desculpinha do hipotiroidismo subclínico, que é aquele hipoleve, eu ganhei peso por causa da minha tireoide. Isso a gente já sabe que isso não tem mais. Essa desculpa não tem mais. Mas tem alguns hormônios que estão associados ao sono, então eu dormir bem faz parte de eu ter saciação durante o dia. Essa questão da relação da grelina e da leptina, se nós temos realmente a sinalização de saciedade, ou algumas pessoas não sinalizam essa saciedade, e mesmo saciadas, é como se tivesse um botãozinho para saciedade, e esse botãozinho nessa paciente ele não toca como deveria, e ela continua se alimentando. Então, são muitos hormônios em vários locais.
E quais são as implicações? Agora mesmo nós vamos entrar na questão dos medicamentos. Quais são as implicações da disfunção tireoidiana na perda de peso? Então, você já deu uma lapada nisso, mas... a função tireoidiana, ou você está produzindo um hormônio em excesso, que é o hipertireoidismo, ou em falta, que é o hipotireoidismo. Aí tem o hipotireoidismo da própria doença da tireoide, ou o hipotireoidismo secundário, deficiência lá na hipófise, né? Que é até mais raro. Mas quando você tem uma produção excessiva dos hormônios da tireoide, você aumenta o gasto calórico, aumenta o metabolismo. Então, isso faz com que os pacientes tenham vários sintomas. Tem palpitação, nervosismo, irritabilidade, insônia, aumento do funcionamento intestinal e perda de peso, perda de massa magra, inclusive massa gorda e massa magra. Então, o paciente fica quando fica muito descompensado e o diagnóstico é muito lá na frente, a perda de peso é até importante. O hipotireoidismo é o contrário, né? Você diminui a produção dos hormônios na tireoide e aí você tem uma lentificação, igual a doutora Daniela disse, da questão metabólica, mas não é tão importante assim. Então, como ela disse, você tem uma alteração leve na função da tireoide, isso não implica em questão de ganho de peso, é mais um pouquinho de inchaço, um pouquinho de edema. Tá? Que quando você repõe e você regula essa função tireoidiana, volta à vida normal. Bom, as pessoas falam, os médicos, né, vocês dizem que o melhor tratamento para essa questão de peso, de tudo, são os exercícios físicos, né? O culto à natureza, aquela coisa toda. No consultório de vocês, isso funciona? As pessoas obedecem esse tipo de exortação, vamos dizer assim? Quer falar? Muita gente Na verdade, fala... a mudança de estilo de vida é uma coisa complicada, envolve vários fatores, né? Sim. Então, a pessoa não fez exercício nunca a vida inteira. E você fala na primeira consulta, não vai ser naquela consulta que ele vai mudar, vai demorar talvez a segunda consulta, a terceira, a quarta, ou algum gatilho, ó, ele vai no outro médico, ele vai no médico fazer um check-up, né? E ele fala, ó, você tem que perder peso, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que procurar um especialista nesse sentido para ajudar. Então, a gente sabe que em torno de 5 a 10% só dos pacientes com mudança de estilo de vida conseguem perda de peso e manutenção do peso baixo, do peso perdido, que é uma coisa até mais difícil do que a perda de peso. Toda vez que você reduz peso, você reduz invariavelmente gordura, mas perde um pouco de músculo. Por mais que você suplemente algumas aminoácidos e tudo mais, você acaba perdendo massa magra. Quando você recupera o peso, você recupera proporcionalmente mais gordura do que músculo. Então, a taxa metabólica basal vai reduzir. Toda vez que você faz um efeito sanfona, do ganha e perde, você reduz esse metabolismo ao longo do tempo. A dieta alimentar, doutora Daniela, como é que o pessoal encara isso? Que tem que comer isso, não comer aquilo, beber isso, não beber aquilo? Como é que o pessoal reage a essas indicações? Eu acho assim, quando um paciente vai me procurar ou vai procurar o Joel, ele já entende que ele precisa melhorar em alguma coisa, né? Então, ele não está ali para passear, né? Ele já chega com algum grau de abertura, tanto para eu falar para ele, porque mesmo a gente sabendo que a mudança do estilo de vida hoje nos estudos já mostram que não é o principal responsável pelo emagrecimento efetivo, a gente não pode deixar de pedir isso para o paciente. Então, isso vai fazer parte, né? Esse paciente tem que fazer exercício, ele tem que comer direito, ele tem que reduzir o álcool, que é um problema seríssimo que nós temos hoje em dia, né? Acho que sempre teve, mas eu tenho a impressão que isso está cavalgando. Agora, em relação à dieta, eu falo que eu hoje trabalho mais naquele sentido de entender a realidade do paciente. Não adianta eu passar para aquele paciente um suco de inhame com couve, gengibre, para ele tomar às 5 da manhã, depois ele vai esperar meia hora para... Se aquilo não faz parte da realidade dele, se ele nunca fez, se aquilo não vai ser factível, entendeu? Então, a melhor coisa que tem é você observar como que é o estilo de vida daquele paciente e tentar adequar essa alimentação ao que é factível para aquele paciente, ao que dá para fazer. Então, eu vou te falar como eu faço, porque eu não acho que tem certo e errado nisso. Eu acho que cada um tem o jeito de trabalhar. Uma coisa, não dá para mentir, e tem que ter um déficit calórico.
de algum ponto tem que ter um déficit calórico. Não dá para esse paciente continuar comendo uma quantidade de calorias que ele não faça um déficit entre o que ele gasta e o que ele consome. Isso tem que ter. Mas o que vai ser prescrito vai depender de cada caso. Me preocupa um pouco dieta da moda. Eu já não gosto muito, eu gosto mais de uma alimentação convencional. Como tem, hein? Isso me preocupa um pouco, a dieta da moda. Principalmente porque isso não é mantível a longo prazo. Exato. E aí, muita paciente, por exemplo, na pós-menopausa, que precisa do cálcio do leite e para de ingerir, nunca teve intolerância à lactose, consegue ingerir derivados e para de ingerir, né, Joel? Isso me preocupa muito. O modismo me preocupa. Até para dar uma apimentada nesse assunto, tem muito, infelizmente, a medicina de hoje, ela mudou muito, sabe? Nós fazemos, estou dizendo nós que nós estamos nós dois aqui, medicina baseada em evidências. São estudos sérios, científicos, que a medicina mundial segue. Os estudos mostram aquele caminho. Infelizmente, alguns colegas querem fazer diferente. Eu sou diferente. Querem inventar. Inventar moda. E aí começa a nadar para o outro lado. E aí começam a surgir as coisas que não tem fundamento, né? Radicais, sem fundamento científico, sem até lógica de raciocínio médico, e sem respeito à ética, e sem respeito ao próprio doente, ao paciente seu que está ali na sua frente, sabe? Então, isso na endocrinologia, nessa parte de obesidade, de diabetes, tá aumentando muito, infelizmente. Mas para dar eu fiz esse adendo, mas para continuar o que eu estava falando, a massa óssea nossa, o metabolismo ósseo é formado na infância e juventude até na vida adulta. Se você não forma uma massa óssea adequada, e na mulher, principalmente na pós-menopausa, ela vai ter risco muito maior de ter uma osteoporose, risco muito maior de ter uma fratura óssea. Isso é muito oneroso para os planos de saúde. Tem caso até de fratura espontânea, né? Exato, aquela história que o paciente está andando e depois você fala, ele fraturou e caiu. Não, ele caiu e fraturou. Ele fraturou primeiro e depois caiu. Né? Então, as fraturas mais comuns são de coluna lombar ou de fêmur, de colo de fêmur. Né? Então, na mulher, na pós-menopausa, que não formou aquela massa óssea adequada lá atrás, essa incidência é muito maior. E aí essa mulher ouviu alguém falando que é para ela tirar a lactose da vida dela, e ela precisa desse cálcio. Tanto que quando a gente pega o paciente com osteopenia, a gente vai repor o cálcio. Mas aí você chega, a paciente não está ingerindo cálcio há tanto tempo porque ela viu isso em algum lugar. Então, esse assunto da dieta da moda me preocupa nesse sentido, e de, assim, não existir um filtro. Qualquer pessoa pode chegar na frente de uma câmera e falar qualquer coisa, né? E às vezes o paciente... Como tem isso, né, hoje? Ele não vai acreditar em você, ou ele não vai te procurar. Ele vai ouvir aquilo ali e vai tentar pôr na vida dele. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Que tipo de invenções mais comuns, doutor Joel, você tem ouvido falar e presencia? Olha, a questão desses medicamentos novos aí que estão em moda e que também tem ciência, né, embasamento científico, são os análogos de GLP-1. E existem pessoas que manipulam e falam que estão vendendo aquele medicamento novo, que está em moda, que mistura outras coisas e vende aquilo pela internet, as pessoas compram, usam, ou começam a usar, ou marca depois do médico e fala, eu comprei isso aqui, o que você acha? Recebi essa semana 1. Até um paciente conhecido, e que ele falei, cara, você caiu
num golpe, isso aí não tem nada disso, a substância, olha a caixinha, olha o tipo do que foi feito, quer dizer, e as pessoas caem nisso, sabe? E pagam caro, né? Em vez de ir no médico de confiança, perguntar, olha, isso aqui é legal, posso comprar? O que você me recomenda e tudo? Essas fórmulas manipuladas, sabe? Que tem o hormônio da tireoide junto, que tem diurético, que tem antidepressivo, que tem corticoide junto, isso ainda existe e muito. É como se fosse um acolchambramento, sabe? Assim, vou fazer do meu jeito. Quero fazer diferente. Deixa eu inventar uma moda nova, vou te dar um exemplo. Existe uma medicação que é a melhor medicação que nós temos hoje na farmácia para obesidade. Se estudaram anos para desenvolver, para fazer com que uma medicação pudesse ser tomada de maneira subcutânea uma vez por semana. Aí alguém teve uma ideia. A medicação anterior a essa era de aplicação diária, com injeção subcutânea. Então, estudou-se, desenvolveu-se vários cientistas, uma molécula que era semanal. Aí alguém teve uma ideia de fazer essa molécula subcutânea diariamente. Então, assim, a ciência vai lá, desenvolve, faz tudo para você fazer semanal. Gasta uma grana Aí violenta. Um cara vai lá e fala assim, não, esse remédio funciona. Investe é investimento. Esse remédio funciona bem se você fizer todo dia. Mentira, não tem estudo, tem nada a ver o que ele está falando. Mas aí o paciente fala assim, nossa, mas a doutora Daniela faz igual tá na bula. O fulano faz todo dia, o doutor tal faz todo dia. Eu vou lá ver, porque todo dia deve ser muito melhor. Não teve estudo sobre isso. Não tem fundamento científico. Não tem fundamento científico. É isso. Então tem moda. Isso é muito preocupante. O Conselho Regional de Farmácia não entra nisso? Não fiscaliza, não investiga? Não, mas quem tinha que fazer isso era o de medicina. Desculpa, eu te atravessei. De medicina? Quem tem que fazer isso é o de medicina. Isso. E... envolve muita coisa, né? Envolve muita política, muita coisa por trás disso aí. Os lobbies da vida, né? Realmente, para você perder seus CRMs, assim, hoje, assim, é uma crítica, mas não é uma crítica, mas assim, a pessoa precisa fazer muita coisa errada, porque repetitivamente. Porque não basta fazer uma vez. Tem que fazer muita coisa errada para dar algum problema. Infelizmente, deveria ser uma coisa muito mais séria, né? A fiscalização desse na primeira, né? Devia ser de primeira. Perfeitamente. Bom, tem as implicações da obsessão pelo emagrecimento. Envolve também, além da questão física, a questão mental. Nossa. Né? Tem gente aí que pira, né? Um estresse tremendo, porque está gordo, está obeso, está isso e aquilo. E ali ele perde o sentido de vida também, né? E perde o rumo, como se diz. Né? Sim. E aí embarca desses milagres, né? E um milagre que ele vê na internet, né? Aí ele embarca mesmo. E é um risco de vida, né? Risco, nossa, essas formas, eu citei que tem hormônio da tireoide, pode causar uma arritmia cardíaca, pode levar o paciente para UTI ou até óbito. Então isso é muito sério, E tem muita gente que brinca com isso, muito médico que brinca com isso, infelizmente. E os pacientes se deixam, ou não sei se deixam ou se querem. Eu costumo dizer o seguinte, cada paciente tem um médico que merece. Então, se ele foi atrás dessas coisas malucas, que não tem fundamento científico nenhum, talvez ele queira uma coisa muito imediata, mas que pode levá-lo até o óbito. Então, isso é muito sério, realmente. Hoje se fala muito, né, com essa onda de novidades que surge aí para todo lado, principalmente nessa coisa de emagrecimento, está ressurgindo o médico raiz, né? Que é aquele, o antigão, o nutrólogo raiz. Acho também. Somos nós, né? Aquele pessoal que não vai muito nessa onda, né, de milagres para emagrecer e tudo mais. Então, de avaliar o paciente mesmo, com um olhar Colocar sério. a mão também no paciente. Colocar a mão no paciente. E quando você começou a falar dessa questão mental, o quanto essa questão mental é importante, né? O quanto as pessoas estão adoecendo e vão descontar na comida, ou vão entrar num processo de anorexia, e a anorexia tem outras formas de anorexia, então tem aquele paciente que vai comer e malhar o dia inteiro. Tem a vigoroxia. A vigoroxia. Vigoroxia que é o paciente que malha. O braço está enorme desse tamanho, você olha no espelho e se acha fraco, se acha magro.
É um Então, distúrbio psiquiátrico. Vigoroxia. E tem CID, tem tudo. É um distúrbio psiquiátrico. Como tem aí a anorexia, que é mais grave ainda, né? Uhum. Eu até comentei no consultório hoje com uma paciente sobre isso, que eu lembro que na minha residência, lá no IED, lá no Rio, a gente tinha um refeitório que comiam os enfermeiros, os médicos, e tinha uma paciente, pele e osso, isso ficou marcado pro resto da minha vida, pele e osso, com sonda nasogástrica. Toda vez que ela lavava o garfo na boca, ela chorava, muito, copiosamente. Então aquilo para ela era um negócio que ela não dava conta de ingerir nada. Tanto que estava com sonda. Não fazia parte da realidade dela. E eles têm um transtorno de imagem corporal muito grande, Muito né? grande. Eles se veem de outra maneira, como o Joel falou. Exato. Então ele acha que aquilo ali vai fazer mal, que é muito difícil para eles, sabe? E só voltando na questão do médico raiz, o que eu percebo? Hoje, qualquer pessoa receita qualquer mágica para emagrecer, ou você vai na internet, ou você vai com um médico online. Não é uma crítica, mas assim, dá para fazer, eu mesma faço muito, mas assim, uma pessoa que seja uma pessoa de verdade, que vai te olhar com um olhar de verdade. Vou citar uma coisa que o Joel pode complementar depois, mas hoje a gente divide esses pacientes muito em padrões alimentares. E a gente entende que cada paciente com um padrão, com uma história, ele tem uma resposta melhor a um tratamento, ele tem uma resposta melhor a um tipo de medicamento, ele tem uma resposta diferente do outro. Não existe receitinha de bolo, Não né? existe receita de bolo. Então, eu preciso entrevistar esse paciente, entender a realidade. E não adianta eu ir copiar o da minha vizinha, eu ir copiar um vídeo de internet. Porque os casos que mais dão certo são os casos que a gente olha com esse olhar individual. Que você fala assim, ó, o seu padrão é esse, deixa eu tratar desse jeito. Não é, Joel? Exatamente. E entrando nisso, que inclusive, o paciente que tem transtorno de compulsão alimentar, que é uma doença também, tem remédios mais específicos para isso do que o paciente que vai usar o análogo GLP-1. São esses que são usados de forma subcutânea, uma vez por semana ou diariamente. Então, tem o perfil... Os adesivos. Os injetáveis, as canetinhas. As canetinhas. As canetinhas. Então, essa canetinha tá famosa, né? Você pode usar, Tristemente inclusive os dois juntos, né? Mas não na primeira consulta, no primeiro momento. Assim, porque toda perda de peso vai ter lá na frente vai ter uma estabilizada. Ele não vai perder mais peso naquele momento. Então você tem que chamar ele de novo, a alimentação, exercício, o que está acontecendo, e aí associar um segundo medicamento anti-obesidade, ou até um terceiro medicamento anti-obesidade. E o conceito... Mas consciência, é isso que ele está falando. Consciência. E o conceito é você... o paciente reduziu aí 10% do peso corporal, 15% do peso corporal, 20% do peso. E depois? Você vai tirar o remédio? Não. Você não vai tirar o medicamento. Você vai manter o medicamento. Você pode até reduzir dose, mas a ideia é manter o medicamento de uma forma contínua. O tratamento é contínuo. O obeso está em tratamento contínuo. Por quanto tempo? Por resto da vida. É como se fosse hipertensão, como se fosse diabetes, como se fosse uma depressão. São doenças crônicas e contínuas. Você não vai tirar o medicamento, né? Você pode até reduzir dose, mas você não tira. Porque se você tirar, ele vai ter o reganho de peso lá na frente. É o preço. E aí as doenças voltam, o diabetes volta, o pré-diabetes volta, aumenta o colesterol, risco de doenças cardiovasculares, é o que mais mata, né? Infarto, AVC. Essas doenças estão todas interligadas com sobrepeso, com obesidade, com sedentarismo. E aí os pacientes têm metas individualizadas. Qual o risco cardiovascular desse paciente? Ele é alto? Ele é intermediário? Ele é um risco baixo? Risco de quê? Isso tem um infarto em 10 anos. Tem um AVC. Um AVC. Então você faz esse cálculo, tem aplicativo de celular que você faz esse cálculo hoje rapidamente, você define o risco, depois, seu risco de ter um infarto em tanto tempo é de tanto. Para você otimizar os medicamentos, para você não ficar usando subdose, para você usar doses que vão ser efetivas para perda de peso, para baixar o colesterol, com orientação, né? Para controlar a hipertensão, tudo com orientação. E tudo baseado em ciência, baseado em evidência. E tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, duas coisas, na verdade. A primeira coisa é o que leva esse paciente a ter um reganho não foi a tática que a gente usou para ele emagrecer. Então, muitas vezes, a caneta fica queimada porque o paciente foi lá, usou a caneta por um determinado tempo, parou, foi embora do tratamento, emagreceu, não perguntou para o médico se podia suspender, suspendeu. Essa caneta é a injeção. É a injeção. Isso. E ele reganha.
E aí, muitas vezes, ele queima a caneta, ele acha que a culpa dos males do mundo é da caneta. Mas, na verdade, o que te faz ter reganho foi a perda de peso, não foi a tática utilizada para perder o peso. Exato. O seu corpo acredita que o melhor peso da sua vida é o maior peso que você esteve, por pelo menos 6 meses. Então, ele vai tentar te devolver para aquele lugar. Ele vai mexer no seu apetite, ele vai mexer na sua taxa metabólica, ele vai mexer em vários... O corpo mesmo faz isso, para te devolver para aquele lugar. Então, a gente entender que reganho faz parte do combo e a gente não abandona o médico no meio do tratamento, porque o meio do tratamento é quando ele chega na meta dele, não é o final. Né? Eu tenho a questão do acompanhamento desse paciente. E outra coisa que me preocupa é aquela coisa, infelizmente, as canetinhas ficaram muito famosas. Na verdade, para a gente que trabalha com obesidade, a gente gosta muito, porque a gente usa de uma maneira séria, de uma maneira objetiva, de uma maneira consciência. A minha preocupação é a quantidade de gente que usou sem saber se tinha indicação, usou por conta, porque é uma medicação que não precisa de receita para comprar. Então, isso acaba queimando também o nome do medicamento, mas ele não foi usado da maneira adequada. Infelizmente, né, essa classe de medicamentos deveria ter regulamentação com receita médica controlada. Então, as pessoas vão comprar na farmácia... Estou falando em receita até para S aí, né? Ganhou 2, 3 quilos, ganhou um pneuzinho. Vai lá, compra espontânea na farmácia e olha pela internet para saber qual é a dose que ele vai usar, sem consultar o médico. Quer dizer, um absurdo total. Tanto erro do paciente quanto o erro do sistema. Da farmácia está errada. Aí entra legislação, vigilância sanitária, N coisas que deveriam mudar nesse sentido. Obesidade é muito séria, é uma doença crônica. E é uma doença, que eu lembrei aqui agora, e não pode deixar de falar, que aumenta a probabilidade de ter câncer ao longo da vida. Os obesos têm mais câncer do que os magros. E vários tipos de câncer, de tireoide, de pulmão, de mama na mulher, de próstata no homem, de intestino grosso, de estômago. Então é um negócio muito sério. E quanto mais tempo a pessoa fica acima do peso, maior a chance de apresentar as complicações. Complicações metabólicas, cardíacas, e complicações como câncer. E as cirurgias bariátricas são uma saída para esses problemas de obesidade? Mais práticos? Como é que é? Então, é o que a gente falou. Como nós estamos tratando de uma doença crônica que não tem cura, quando a gente fala de uma doença crônica, vamos supor, uma pessoa vai tratar hipertensão arterial. Essa pessoa sabe que ela vai tomar um antihipertensivo para o resto da vida. Claro que se essa pessoa fizer exercício, perder peso, ela vai reduzir a dose do antihipertensivo, mas ela não vai deixar. A cirurgia bariátrica, ela entra como um tratamento também. Da mesma forma que eu tenho risco de reganho, eu tenho uma questão toda psicológica por trás, um acompanhamento bem feito, uma indicação bem feita, porque tem indicações e tem contraindicações. Mas o que eu vejo, o principal é esse paciente entender que ele não está curado de um problema, porque inicialmente a gente até acreditava que seria, né? Hoje a gente sabe que é um controle, e esse paciente ter esse acompanhamento a longo prazo, ele ter esse cuidado para ele não ter o reganho. Mesmo com a bariátrica, tem reganho. Mesmo com a bariátrica. Tem estatística que fala de 40%, 50% de reganho depois de 4, 5, 6, 7 anos da cirurgia bariátrica, né? Claro que vai depender muito do paciente, do acompanhamento médico, nós estamos comentando aqui o tempo todo, né? Do cuidado. Inclusive, medicamentos podem ser usados e devem ser usados para esse paciente manter o peso baixo. Não vai esperar ele ganhar, ele perdeu 40 quilos, você vai esperar ele reganhar 20 para começar a tratar, ou ele vai esperar 20 para voltar no médico? Não. Ganhou 5, já volta no seu médico. Ó, o que nós vamos fazer além da mudança de estilo de vida, que é a questão da reeducação alimentar e exercício físico? Vamos usar medicamento. Então, é uma doença crônica em acompanhamento, custo, né? Em tratamento. É isso. O ônus não era coisa, né? A partir do momento que você engordou uma vez, seu corpo, chama de set point, né? O seu corpo regula o nível do seu peso para aquele. Então, assim, uma coisa que eu falo muito para mães, para pais que eu atendo no meu consultório, quando eu vejo que traz um filho que está começando a ganhar peso, eu falo assim, cuida dele para ele não ganhar, aumenta a atividade física, cuida da comida
da casa, cuida do que você compra para essa criança comer. Eu não faço obesidade infantil, mas eu fico dando essas dicas, porque a partir do momento que você colocou a régua do peso lá em cima, a gente passa o resto da vida tentando descer ela e ela não desce. Então, eu tenho que cuidar sempre do reganho. Esse mau uso de medicamento, ele de certa forma, ele crucifica, né? Ele queima o remédio, né? Queima o o medicamento. Tem, por exemplo, até tomei nota que o Ozempic, o É o que nós estamos falando Monjaro, aqui. o Glifage, Isso, Prolia, isso. essa coisa toda. É o que nós estamos falando aqui, são esses aí, justamente esses, né? São os mais usados. Hoje tem o Wegovy, que é a evolução do Ozempic em doses mais altas. O Monjaro vai ter o lançamento chegar em oficial no junho. Brasil em junho. Esse que eu falei que o pessoal está manipulando e está vendendo já, e no câmbio negro já há tempo, é esse. É um desses, né? Mas já tá na praça, né? Não, só se for por importação. Importação. No mercado brasileiro vai ser lançado oficialmente em junho, agora de 2025. E os efeitos desse medicamento? Como é que vocês A longo avaliam? prazo, os melhores possíveis. Claro, não tem remédio perfeito, né? Sim. Efeitos colaterais, como náusea, intestino preso, ou intestino solto, pode acontecer. Mas os benefícios são muito maiores. Para perda de peso sustentada a longo prazo, para controle de diabetes. Ele vai ser lançado agora para diabéticos, inicialmente. Depois, é provável que seja também para obesidade em bula, mas inicialmente em pacientes diabéticos. Fantástico. Reduzem mortalidade cardiovascular. São remédios que reduzem risco. A molécula diretamente, um desfecho duro, reduz risco de infarto, risco de AVC a longo prazo. A curva começa a se abrir no primeiro ano. Então, é uma coisa fantástica. Você tem noção de preço São desses moléculas medicamentos? revolucionárias. O que está no mercado hoje brasileiro, o Wegovy, na dose máxima, R$ 1.900 por mês. Começa com 800 e pouco, vai até 1.900. O Monjaro vai ser um pouco mais caro, né, O Daniel? Monjaro, que a gente tem ouvido, né? Mas assim, não chegou nada oficial, é que vai chegar até R$ 3.600 o mês da dose de 15 miligramas. É a dose máxima. Isso Mas preocupa. os pacientes perderam 20%, 22%, 25%. É muita coisa. Isso me preocupa um pouco. É coisa de cirurgia bariátrica. Você perder 25% é cirurgia bariátrica. 30% é cirurgia bariátrica, né? Então é muita coisa. A questão do custo, claro, não é todo mundo que pode pagar, obviamente, são remédios caros. Mas ao longo do tempo, eles vão barateando porque vão surgir os concorrentes, o mercado é para isso, né? Primeiro tem uma questão de quem desenvolveu a molécula, a patente, vai durar 5 anos, ele vai... Mas depois, que essas patentes começam a cair, surgem os outros 10 anos laboratórios para a patente cair? É por aí? Depende. Tem com 5. Tem medicamento com 5 anos. Então, me preocupa essa questão de custo, né? Porque a gente sabe que a gente não pode oferecer tudo que a gente gostaria para todas as classes, né? Esse ano vai sair uma medicação com valor mais baixo, que é uma medicação que a gente já usava antes, então vai ficar mais acessível. Mas também a gente... Qual que é, Daniela? É a liraglutida. Liraglutida é o Saxenda. É o Saxenda. Sim. Ela que é o subcutâneo diário. Desculpa, que é aquele primeiro que eu falei. É. Ela vai sair de outra marca, a MS vai lançar com o nome de Lirux. Isso. E vai sair com um custo mais baixo. Mas, assim, a gente tem outros medicamentos, claro que nós estamos falando do top, que são os análogos. Mas a gente tem medicamentos para transtorno de compulsão alimentar, para craving, para aquele paciente que come rápido e em grande quantidade. Fissura, né? O craving é a fissura alimentar, fissura por doce, tudo. Que eu posso tentar, assim, tratar esse paciente, dependendo do perfil alimentar dele, com esses medicamentos, com excelentes resultados. E esses outros são comprimidos. São 2 outros que tem no mercado, são comprimidos.
Eu vi uma matéria sua, doutor Joel, num congresso em Boston, que você participou, falando sobre terapia hormonal na menopausa, da importância disso. Isso. É na menopausa. É o que nós estamos falando aqui. Respeitando as contraindicações para a reposição do hormônio feminino na pós-menopausa, são várias. Na mulher que teve infarto, que teve AVC, que tem câncer de endométrio, que tem câncer de mama em atividade, são contraindicações absolutas. Mas os benefícios da reposição hormonal feminina na pós-menopausa são N benefícios. Melhora a pele, melhora o cabelo, melhora a disposição, evita secura na genitália, menor risco de infecção urinária, evita osteopenia, osteoporose, consequentemente fratura óssea, melhora a disposição, a vitalidade, o sono. Humor. Então a mulher tem todos esses benefícios. O problema da reposição hormonal é que por muito tempo achava-se que o estrogênio, o estradiol, causava câncer de mama. E não é verdade. O estrogênio não causa câncer de mama. Tinham as progesteronas antigas que aumentavam um pouquinho o risco relativo de câncer de mama, mas muito baixo. As progesteronas de hoje não tem, são super seguras. Inclusive, se você começar no período adequado, na janela de oportunidade, você reduz isso de doenças do coração. Reduz isso de doenças do coração. Mas não pode varia muito de mulher para mulher. E você tem que usar pelo menos por 10 anos. Eu tenho pacientes tomando tem 20 anos. Se você tira, a mulher tem aquelas ondas de calor, que chamamos fogachos, que tem insônia, que tem irritabilidade, que tem alteração de humor. Então, quanto mais tempo você puder usar, melhor. A média são 10 anos. Então, respeitando as contraindicações, a mulher deve ou deveria fazer a reposição hormonal feminina. Entra a testosterona aí? Na mulher, não. Na mulher, geralmente não entra. Por quê? Porque o estrogênio tem aromatases, enzimas que convertem estrogênio em testosterona na quantidade suficiente para uma mulher de 50 anos, de 52, de 55. Em raros casos, você indica a reposição de hormônio masculino na mulher, em raríssimos casos. Tem muita mulher que queixa de libido baixa, mas a gente explica, porque o psicológico é muito importante. E libido e mulher tem muito a ver com uma coisa, olha, que nós temos que falar, que chama intimidade. Homem é diferente de mulher. É diferente em todos os sentidos. Inclusive na questão do início da relação sexual e da questão do orgasmo, é totalmente diferente de homem. Homem é aquele negócio mais, né? Mais animal. Animal, exatamente, a palavra é essa. Mulher não depende de envolvimento. Mulher começou lá na cozinha, caiu o garfo no chão, ela já para. E aí tem que começar tudo de novo. Então, os homens, isso é culpa dos homens também, tem que ter paciência nesse sentido, né? Tem que ter, são situações diferentes. Então, culpar a libido baixa numa mulher de 50 anos e falar que é testosterona, não pega. Não é isso. Se ela está repondo estradiol na dose correta, ela vai ter libido, e dependendo do estímulo que ela tiver, obviamente. E o estradiol é importantíssimo para a libido também. A gente não pode esquecer disso, para a lubrificação vaginal. Exato. E pela Febrasgo, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a única indicação na Febrasgo é de desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, mas desde que avaliado caso a caso. Caso a caso, exato. Falei, algumas situações. Essa situação é uma delas. Então, é isso aí. Tem muitas mulheres, infelizmente, tomando testosterona, ou injetável até oral, para a questão de massa muscular, de hipertrofia muscular. São os atletas, né? Mas aí tem os problemas. Isso não deve ser feito. Engrossa a voz. Voz grossa, pelulosidade, aumenta risco cardiovascular, doenças cardíacas. Então, isso é muito perigoso. Infelizmente, tem muitas mulheres de academia que usam o hormônio masculino e é muito perigoso. Inclusive, aí que sim, risco de câncer. Câncer de ovário, câncer de mama. Então, não deve. E lembrar que testosterona oral não existe, nunca, em hipótese nenhuma, porque testosterona oral... A testosterona que funciona, ela é injetável, né? Exatamente, e para o fígado, então, Exato. né? Pensando na questão hepática. Exato. A vantagem dos fitoterápicos, desses tratamentos todos que nós falamos aqui. Na pós-menopausa? Tem algum certo benefício, mas desde que se a mulher tiver contraindicação, por exemplo, para usar o estrogênio, o estradiol, talvez sim. Mas não é igual. Não tem todos os benefícios do hormônio feminino verdadeiro. Porque tem o 17-beta-estradiol, que é o hormônio exatamente sintético, que tem comprimido, tem gel, tem adesivo,
que a mulher produzia no ovário dela. Então você tem isso. Então você consegue restabelecer isso. E para a mulher ter vida sexual ativa, é preciso ter hormônio, não adianta. Né? Como é que a mulher vai lubrificar para ter uma relação sexual se ela não tem hormônio feminino? É complicado isso, né? A endopausa, é lenda essa coisa que o homem também sofre, coisa do... Chama DAEM. DAEM. É distúrbio hormonal do envelhecimento masculino. Sim, acontece. E acontece muito nos homens obesos, que têm cintura aumentada, que a gente chama de hipogonadismo funcional. Quando você ganha gordura visceral, isso faz feedback negativo na produção de testosterona do testículo do homem. Então, quando você faz esse homem reduz gordura visceral, baixa peso, ele volta a aumentar o hormônio masculino. Então, você tem que estimular ele a perder peso primeiro, para ver o quanto ele vai voltar do hormônio produzido no próprio testículo dele. Se não acontecer isso com a perda de peso, então de 10% da perda de peso já tem resultado bacana, você tem um medicamento também que estimula a produção do hormônio masculino, para depois você pensar na reposição. E aí a reposição. O que é reposição? Você vai encher o tanque. Você vai encher o tanque. Você não vai dar dose suprafisiológica. Dose excessiva, N malefícios, inclusive risco de doenças do coração. Então, e que os homens também fazem na academia, né? Que usam para hipertrofia muscular, para ficar forte, e N consequências. Bombar, né? Aí, ginecomastia, aquela mama igual de mulher, alteração de função do fígado, baixa colesterol bom, pior colesterol ruim, várias complicações. E tem uma coisa só, desculpa, que esse homem que está obeso, se ele começar a usar testosterona, ele faz aquilo que ele falou de aromatização na mulher, ele também faz, ele aumenta o estradiol circulante. Então, uma parte desse hormônio masculino que ele está usando vai virar hormônio feminino, não vai servir de nada para ele. Pode dar ginecomastia. Então, ele precisa perder peso, né? Para poder mesmo se eu for repor testosterona nele, ou eu tenho que bloquear essa conversão para estradiol, porque senão eu vou dar para ele hormônio, no final vai virar hormônio feminino. E outra coisa, o excesso de hormônio masculino no homem, quando ele fala, eu preciso repor, ele não está repondo, ele está dando dose suprafisiológica, no linguajar, engrossa o sangue. Aumenta o risco de ter o quê? Tromboses. Porque o volume das hemácias aumenta no sangue. E aí o negócio fica mais sério ainda. Né? Aí o assunto... aí vai longe. Qual o pior, o açúcar ou o adoçante? Depende do paciente, né? Assim... o açúcar é sempre mal. São umas lendas, né? Porque o adoçante é pior do que o açúcar. Eu digo sempre assim, açúcar, até para o não diabético, faz mal para qualquer pessoa. Né? Açúcar nunca é bom. Por vários motivos. É calórico, você vai usar mais a insulina produzida no seu pâncreas. Claro, tudo tem exceção. Você vai numa festa, tem um evento, você vai no jantar, tá um docinho. Gente, isso é eventual, isso não faz mal. O problema é a rotina, é o açúcar diário. Adoçantes, tem N discussões sobre adoçantes. Um adoçante que deve ser, vamos dizer, mais restrito ou mais evitado é o aspartame na bebida quente, que tem algumas controvérsias ainda. Mas o resto dos adoçantes não tem problema. Claro, você vai usar a menor dose possível para adoçar. Ou não usar, tem gente que não gosta, então não usa adoçante, mas também não usa açúcar. Né? Aí a pessoa fala, mas o açúcar demerara, o açúcar não sei o que. É tudo açúcar. Tudo igual, tudo açúcar, né? Não tem diferença nenhuma. Não é isso? E sobre essa questão eu falo muito, né? Não tem açúcar no plano alimentar do meu paciente, mas eu falo assim, você vai numa festa de aniversário do seu filho, da sua mãe, você compartilha a comida que as outras pessoas estão comendo, né? Agora também me preocupa às vezes a quantidade de adoçante, porque os estudos que mostram alguns problemas com adoçantes são em quantidades excessivas. E às vezes eu escuto uns usos em quantidades muito exorbitantes, isso me dá um susto também. Quantidade excessiva é como se fosse quilos. 15 o tamanho do seu latinhas corpo. de refrigerante diet. É muita 15 coisa. por dia. É muita coisa. Mas tem gente que toma, né, Joel? Mas é exceção. Você toma 15 latinhas de refrigerante diet por dia, pode acontecer? Pode acontecer. Não é o habitual, né? Para pensar em fazer mal. Então, e a diferença do diet pro light? Tem. É a mesma coisa? Não, é questão de definição. Diet é ausência. Sim. Light, por legislação, é pelo menos 25% menos do que o original. Então, vamos lá. Diet em açúcar, 0 açúcar.
Light, geralmente é gordura, mas você pode ter light em sal. O que é um sal light? Ele tem pelo menos 25% menos sódio do que o sal original. Light em gordura, tem pelo menos 25% menos gordura do que o produto original. Uhum. E diet é ausência. Pode ter diet em açúcar, você pode ter diet em gordura, zero gordura. Né? Aí depende, tem que saber ler o rótulo, interpretar qual que é a sua patologia, qual que é a sua doença, e conversar com o seu médico. O que eu uso mais? Devo usar mais esse ou mais aquele? Né? Por exemplo, um paciente, às vezes, vai pegar um alimento light. Esse paciente está em dieta para perda de peso, está num plano alimentar para perda de peso, e ele vai pegar um alimento, muitas vezes, que pode ser light, mas que pode ser mais calórico do que o original em gordura ou em outras coisas. Então, assim, eu falo que você tem que prestar atenção no que você está comprando. Sim. Tem uma coisa que eu oriento muito, existe um aplicativo que você abaixa de graça, mas você não consegue usar num volume muito grande sem pagar assinatura. É um aplicativo que foi desenvolvido por umas nutricionistas de São Paulo, ele chama Desrotulando. Então, eu pego o código de barras de um alimento... O supermercado é bastante útil. Eu coloco ele. Então, por exemplo, vou comprar um requeijão. Eu vou entender quantidade de aditivo que tem naquele requeijão, quantidade de sódio, de caloria, de gordura. De açúcar. E ele me dá uma nota. Perfeito. Então, eu consigo comparar 3, 4 marcas e escolher uma nota que é melhor, que tem menos processamento, que tem menos aditivo. Como é que é o nome desse aplicativo? Desrotulando. Ele te dá uma nota de 0 a 100 para o alimento. Ele não está medindo calorias. Ele está medindo se a comida é de verdade ou não. Então, por exemplo, uma aveia, ela vai ter nota 100. O que significa ela ter a nota 100, que é a maior nota que tem? Que ali dentro só tem aveia. Não tem outra coisa. Ao passo que a margarina, várias margarinas eu já testei, tem nota 1. O que significa isso? Que ali tem tudo menos comida. Que ele não é comida de verdade. Então, essa nota, quando eu vou comprar uma massa, uma coisa, eu vou conseguir saber o que eu estou comprando, um pão, que tem menos aditivo, que tem mais comida de verdade. É muito legal. É muito legal. Desrotulando. Sucos. Tem várias, você pode usar para... Suco e iogurte, uma coisa surpreendente é você ver a quantidade de açúcar que tem num determinado iogurte. Basta pôr no rótulo lá, ele lê o aplicativo do celular, você lê com a câmera e já dá na hora. 2 segundos. A quantidade de sal que tem numa Coca-Cola, por exemplo, é horrorosa, né? Açúcar também. Tem muito sal também. Né? Química e açúcar. Agora, se a empresa é séria, e está falando lá que o refrigerante é zero açúcar, é zero açúcar. Tem que acreditar naquilo. Né? Sim. Até prova o contrário. Mas tem química, né? Mas o suco de laranja é mais calórico. Depende do seu objetivo, é muito mais saudável. Mas sim, excesso é calórico. Então tudo é equilibrado, de forma como você conversar com o seu paciente, qual é o objetivo dele, que o que é mais saudável e também o que não é tão calórico, né? E assim, além de ser... Eu falo muito essa importância do cuidado na hora de fazer a compra do que vai entrar dentro da sua casa. Claro que nós estamos falando que existem exceções, como nós citamos aqui, mas esse cuidado com o que você vai colocar dentro da sua casa. Perfeito. Então, é uma dica boa. Eu dou sempre essa dica para os pacientes. E eu acho que as pessoas têm que começar a ter esse cuidado, porque muitas vezes eu às vezes pego um menino de 13, 14 anos e ele começa a me contar o que ele come e eu falo assim, e a mãe tá do lado, o meu lanche da escola é isso. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer um menino mudar de ideia se a oferta que tem dentro da casa dele é só de alimento não saudável? Né? Então, você tem que... mudar uma cultura alimentar. Da casa. Né? Você tem que trabalhar a casa toda. Obesidade é pandemia. Pandemia. Quem que fala disso? Nós estamos falando aqui. Você deu oportunidade para a gente falar sobre isso. Mas não fala. Por quê? A indústria alimentícia fatura bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. Está por trás disso. O que tem de informação nisso, em todos os meios de indústria, de comida com ultraprocessados. O americano é um exemplo disso, então, da obesidade. Né? Então, é o americano. E nós temos uma população brasileira hoje adulta, 1/3 de obesos, grau 1, 2 e 3. 1/3. Se somar sobrepeso, 61% da população adulta. É muita gente, é pandemia. Obrigado por nos convidar para estar aqui para poder falar disso, porque
isso não é falado, não é comentado, né? Infelizmente, a grande mídia não fala disso. Né? A gente nota nas ruas, né? Todo lugar que você vai, você já vê o pessoal mais cheinho. É maior que 50%, né? Gente, nosso tempo já está no final. Dá o microfone para vocês dois para as considerações finais sobre esse assunto nosso. As damas primeiro. Obrigada. Então, agradecer o convite, muito obrigada por dar esse... O agradecimento é nosso, gente. Esse espaço, né? É um assunto que realmente tem muito o que se dizer, mas o que a gente vê hoje? Que esse paciente tem que começar a ser tratado do início, então é um paciente que a intervenção precoce é sempre a melhor, não desmerecendo as mudanças de estilo de vida, que elas são sempre importantes e fundamentais, mas a gente tem que entender que uma terapia medicamentosa bem direcionada, bem cuidada, é muito importante, que aquela conversa de falta de vergonha na cara, a pessoa não consegue perder peso porque ela não quer, a gente sabe que isso não é verdade, é uma doença, a gente tem que olhar com esse olhar de cuidado, tá? E eu acredito muito na história da prevenção, em estimular as pessoas a comerem de uma maneira melhor, a fazer atividade física desde sempre, estimular o seu filho desde pequeno, para a gente não chegar nesse ponto que é a curva de sobrepeso e obesidade, e ela não para de subir, né? É isso mesmo. E a tendência é isso, é aumentar ao longo do tempo, né? E uma grave consequência da obesidade, até nós não comentamos aqui, que é o diabetes, né? Sim. Que também nós temos aí no Brasil em torno de 16 milhões de diabéticos. Só para você ter ideia, o número de pacientes infectados com HIV não dá 1 milhão. Não dá 1 milhão no Brasil. Nós temos em torno de 16 milhões de diabéticos. Diabetes é uma coisa tão presente na vida da gente, né? Exato. Que a gente sempre encontra um ou outro parente, amigo, essa coisa. E outra estatística alarmante, a maioria dos diabéticos são diabéticos tipo 2, e esses diabéticos, 85% a 90% deles têm sobrepeso ou obesidade. Então, o cerne, o alicerce do diabetes tipo 2 é a obesidade. É o que nós estamos falando aqui desde o começo. Então, não adianta o diabético chegar no consultório, vou tratar meu diabetes e ponto, não. Você tem que tratar a obesidade, porque 85% desses pacientes têm obesidade, têm sobrepeso. Reduzir gordura visceral, reduz gordura no fígado. A gordura no fígado, gordura no pâncreas, aumenta o risco de ter diabetes tipo 2. Então, é isso. São doenças sérias, graves e crônicas, que não têm cura, mas que merecem atenção e merecem controle. Qualidade de vida, né? Exatamente. Doutora Daniela Tarran. Obrigada. Doutor Joel Heitor, foi um prazer muito grande tê-los aqui. Obrigado em pelo nosso convite. Dose de Saúde de hoje. Tenho certeza que o que vocês dispuseram aqui para os nossos acompanhantes, os nossos seguidores, é de muita importância. Tá? Muito obrigado. Obrigada a você. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.